Oi, aqui é Ronise, escritora e consultora literária, e a resenha de hoje é uma leitura crítica do livro de outubro da Tag Inéditos, O Dia em que Selma Sonhou com o Capim, de Mariana Leque. Se você gosta então de leituras críticas que vão desmembrando aí, revelando como é que foi feito o processo criativo de uma obra, e se você também gosta de conhecer um pouquinho sobre os livros que vêm nos clubes dos livros, livros que ainda não foram lançados no mercado, como é o caso desse específico da Tag Inéditos, aproveita e deixa seu like aí no vídeo. E se não é inscrito, se inscreve no canal para não perder mais nenhum. Esse livro, O Dia em que Selma Sonhou com o Capim, foi uma agradável surpresa para mim. Ele é escrito numa prosa delicada, sem muita tensão, sem muitas reviravoltas, muitos plot twists, sem aquele ritmo acelerado com o qual a gente acaba se acostumando em grande parte aí dos livros da literatura contemporânea, mas é um livro que vai se agigantando à medida que a leitura avança. É um livro inserido aí dentro da tradição do realismo mágico, mas essa característica ela aparece de forma bem suave aí na narrativa. Vamos conhecer então a sinopse da história. Todos os habitantes da pequena Westerwald, uma cidadezinha no interior da Alemanha, sabem que Selma tem um dom muito especial. Quando ela sonha com o Capim, é sinal de que alguém está prestes a morrer. A questão é que ninguém sabe de quem será a vez, e nas 24 horas seguintes ao sonho de Selma, as verdades mais secretas são reveladas. As cartas iniciadas com sempre e nunca são enfim enviadas, e todos, cada um à sua maneira, refletem a respeito de sua mortalidade. E naquele dia, depois daquele sonho, as vidas de Louise, de Martin, do oculista apaixonado, da Triste Marlis, de um monge budista bem peculiar e da própria Selma mudarão para sempre. Mas antes da gente começar a falar aí sobre a história, vamos entender um pouquinho o que é um okapi. A princípio, ele parece um personagem fictício, mas não é. É um animal de verdade. O okapi é um mamífero que tem pernas de zebra, ancas de tapir, torso vermelho ferrugem de girafa, olhos de cervo e orelhas de rato. Ele pesa entre 200 e 300 quilos e pode chegar a 2 metros de altura. É um animal originário da região nordeste da República Democrática do Congo e está atualmente ameaçado de extinção. Quando os europeus chegaram à África, eles ouviam falar tanto desse animal que não conheciam que passaram a apelidá-lo de unicórnio africano. E como ele vivia se esquivando aí sem se deixar ser visto, ele acabou sendo catalogado apenas em 1901. É o último mamífero que foi catalogado. Vou deixar aqui do lado uma foto para você ver como é que é um okapi. Apesar de Selma estar no título da história e de seus sonhos com o Capim serem importantíssimos aí dentro da comunidade, dentro da história também, quem realiza o verdadeiro protagonismo na trama é Louise, a neta de Selma. A história é contada pela própria Louise, que no início da história tem apenas 10 anos. E a narrativa vai chegar a um período de 12 anos à frente, acompanhando a vida de Louise, suas escolhas, suas não escolhas, suas dúvidas, seus medos, suas dores. A história fala de vida, fala de morte, fala de crescimento. Mas também fala do inevitável, daquilo que não é possível mudar. Não é uma história que fale de grandes eventos, mudanças em grande escala na história da humanidade, como guerras, por exemplo. Mas é uma história que fala sobre a passagem do tempo que avança sobre cada um de nós. Os personagens são de carne e osso, e não é difícil muitas vezes nos reconhecermos ou reconhecermos alguém em algum deles. As dores que eles têm são as dores do dia a dia, assim como as alegrias, mas afinal, é disso que a vida é feita, não é? A primeira coisa que me chamou a atenção no livro foi a estrutura da história e que a autora ela faz questão de deixar isso bem claro para o leitor, trazendo bem definidas as 3 partes na qual a história está dividida. A estrutura tradicional da prosa literária é a de 3 atos, estabelecida por Aristóteles e replicada mesmo que com algumas modificações aqui e ali. Essa estrutura de 3 atos, ela engloba alguns momentos chaves dentro da narrativa. E Mariana Leque dividiu a sua história exatamente em 3 partes, nomeando-as e seguindo esses momentos chaves dentro de cada uma das partes. A primeira parte, como é comum nesse tipo de estrutura, nos apresenta os personagens e seu mundo comum. Aqui nesse caso, na pequena cidade alemã de Westerwald. Um daqueles lugares onde todos se conhecem, todos compartilham os bons e os maus momentos.
Além de Louise e Selma, ficamos também conhecendo outros personagens importantes aí da trama, como Martin, o melhor amigo de Louise, o oculista apaixonado por Selma, de uma sabedoria incrível, os pais de Louise, o pai de Martin e alguns outros. Nessa primeira parte também é onde é apresentado o sonho mais recente de Selma com Okapi. E ao final dessa primeira parte, onde na estrutura literária é que acontece o primeiro ponto de virada da história, a primeira grande mudança, é que a autora nos traz a revelação da morte. É então que ficamos sabendo qual daqueles moradores que teve a sua morte anunciada pelo Okapi. A segunda parte é onde tradicionalmente acontecem as reações aos eventos da primeira parte. A história aqui, ela dá um salto aí de uns 12 anos. Encontramos Louise já não mais criança, não mora mais com Selma, mora sozinha, trabalha. E aos poucos também nós vamos percebendo como aquela morte lá do final da primeira parte acabou modificando a vida desses personagens mais próximos. Nós já pegamos aí personagens modificados, um pouco diferentes daqueles nos apresentados na primeira parte. Começamos a entender como aquele evento foi um estopim para as mudanças e as escolhas feitas pelos personagens. Na metade da segunda parte, que é exatamente a metade aí do livro, acontece um segundo evento-chave da narrativa. É quando Louise finalmente encontra o amor. Lembrando que eu falei que o protagonismo aí é exercido dentro da história por essa personagem. Então nós vamos acompanhando mais detalhadamente, mais a miúde aí, o que acontece com ela do que o que acontece com outros personagens. Mas esse amor encontrado por Louise não é um amor fácil. É um amor desencontrado, com várias barreiras. Afinal, mesmo numa história aí que tenha uma prosa mais delicada, é preciso que haja conflitos ao longo da trama. Então, apesar de continuar mostrando aí as interações dos diversos personagens dentro dessa cidadezinha, o foco maior vai ser justamente na tentativa de Louise de tornar esse amor possível. E aí o final da segunda parte traz uma derrota imensa para Louise, a possibilidade de não concretização desse amor. É o momento da estrutura literária conhecido também como Tudo está perdido, que a protagonista enfrenta sua maior derrota. Na terceira parte, Louise começa a sair daquela inércia na qual ela se colocou nas duas primeiras partes. Começa a mudar seu comportamento de uma atitude passiva para uma atitude mais ativa. Inclusive ela mesma diz: raramente havia me contraposto a uma situação que simplesmente aconteceu na minha vida. Ela começa a tomar as rédeas da própria vida. Nesse momento da estrutura literária, é normalmente quando a protagonista começa a fazer novos planos para poder alcançar seu objetivo. E é isso que Louise vai fazer. Ela vai planejar como tornar aquele amor possível. E aí acontece um momento de epifania, de descoberta, antes do momento final, que eu não vou revelar aqui para vocês. Mas essa terceira parte não é apenas sobre a vida amorosa de Louise. Ela traz também o desenrolar aí dos outros personagens e de como eles vão reagindo a essa passagem do tempo. A prosa de O Dia em que Selma Sonhou com Okapi é uma prosa essencialmente narrativa. É a narração feita por Louise e a partir do ponto de vista dela que conduz a história. Por conta disso, o ritmo da leitura é um pouco mais compassado, já que textos narrativos tendem a desacelerar a leitura. Mas isso não é um problema, pelo contrário, esse ritmo mais cadenciado, ele é perfeito para acompanhar o ritmo interior desses personagens e até mesmo o ritmo dessa pequena cidade no interior da Alemanha. É uma história que me conquistou pela escrita peculiar da autora e pela forma como ela conseguiu transformar histórias de vida comuns numa história encantadora. Em tempos tão agitados e tão corridos, essa é uma história que ajuda a desacelerar um pouco o tempo e nos fazer pensar e sonhar um pouquinho mais. Te vejo no próximo vídeo.